Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou trazendo todos os dias as mensagens da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe as nossas publicações. Deus pode prever o futuro? Deus pode revelar o futuro? É o que queremos saber, segundo o texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 44, onde nós lemos aqui no verso 24 a introdução e depois o verso 28. Diz assim: Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. E o verso 1 do capítulo 45 que diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O que esse texto tem de precioso, de importante e que abre os nossos olhos para o poder de Deus de revelar o futuro? Primeiro, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, foi um só. Eu sei que muitos seminários e muitos livros teológicos atuais falam de um segundo Isaías, e chamado Proto-Isaías, e também mais Isaías, que são originários de mentes que não são capazes de acreditar no poder de Deus de prever o futuro. E, infelizmente, isto não existe apenas nos atuais livros de teologia. Como vocês veem na minha biblioteca, eu me muni de muita literatura, inclusive literaturas da minha própria denominação, literaturas antigas, das décadas de 10 a 40 do século passado. E, infelizmente, alguns teólogos daquela época, inclusive um que escreveu sobre Isaías, é um dos incrédulos a respeito da profecia de Isaías como profecia. O que é que eles dizem? Eles dizem que Isaías, do capítulo 1 até o 40, foi escrito pelo Isaías, citado como autor do livro, cujo ministério foi de 739 a 681 a.C. Mas do 41 para frente, por causa de N questões e principalmente porque ele cita o rei Ciro, então não foi um texto escrito por Isaías, mas escrito por alguém que se apossou do título de Isaías e acondicionou-o na mesma publicação. Isso se chama incredulidade e liberalismo teológico. E, infelizmente, grande parte dos seminários ensina isto. Mas a palavra de Deus não muda. E bendito seja Deus pelas descobertas nas grutas de Qumran, quando ali perto do Mar Morto, quando na década de 40, um beduíno, um pastor, perdeu um de seus animais, que acabou entrando numa gruta, e quando ele entrou ali, ele encontrou vasos repletos de pergaminhos escritos, coisas muito antigas, e ele, que pensava em ganhar algum dinheiro, levou alguns deles à feira, e um arqueólogo descobriu aquilo e disse: onde estão os outros? Ele disse: estão em determinado lugar, eu compro esses seus pertences. Quando esse arqueólogo lá chegou, ele encontrou a maior riqueza arqueológica bíblica dos últimos tempos. Ele encontrou pergaminhos imensos, e um deles era o livro do profeta Isaías,
que até então, bombardeado pelos teólogos modernistas, que diziam que Isaías era uma compilação de 2 ou 3 profetas. E ele encontrou ali um rolo, um pergaminho de mais de 200 anos antes de Cristo, e que ali estaria a comprovação de que não conheciam o livro de Isaías como nós conhecemos. Mas quando abriram aquele vaso e viram o texto, descobriram um Isaías completíssimo. Portanto, Isaías é Isaías mesmo. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que citou textos daquele que dizem não ser Isaías, como de Isaías. Então eu prefiro 1 bilhão de vezes acreditar na palavra do meu Senhor, 1 bilhão de vezes acreditar no poder profético dos profetas, do que acreditar em teólogos modernistas que não fazem outra coisa senão achar pelo em ovo. Então, qual é o destaque deste texto onde Isaías fala e chama Ciro como o meu ungido, como o meu pastor? Isaías viveu 739 a 681 a.C. e Ciro, ele foi governo em 539 antes de Cristo, ou seja, há uma diferença de tempo de 150 a 200 anos entre o profeta e o rei Ciro. Mas Isaías diz, no texto que eu acabei de ler, que este tal Ciro reconstruiria Jerusalém e reconstruiria o templo. Primeiro, Jerusalém não estava destruída. Segundo, o templo estava em pé. Então, o que Isaías falou não era para os seus dias. Segundo, ele cita este homem pelo nome e diz Ciro, o rei. E, de fato, na Pérsia subiu ao poder em 539 este homem chamado Ciro, que fez o decreto para a volta dos cativos para Israel e também para dar início à reconstrução do templo. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece a verdade, o Deus que sabe o que vem no capítulo seguinte, o Deus que conhece a outra esquina, o Deus que olha para nós e sabe exatamente tudo o que vai nos acontecer. Nada é surpresa para Deus. Para nós, acontecem surpresas no meio do caminho. Para nós, acontecem coisas que nós não estávamos esperando, mas para Deus, Ele conhece todas as coisas. E bendito seja o Senhor que Ele não nos revela a nossa vida. Já pensou se nós nascêssemos com um documento dizendo, você vai viver até 74 anos, o outro vai viver até 81, você vai ter câncer, sofrer um acidente, Deus o livre. Não, Deus não nos revela aquilo que não nos interessa. Por quê? Porque nós não devemos viver na antecipação do dia seguinte. Diz o próprio Senhor Jesus Cristo que cada dia tem o seu mal, que nós devemos dar a Deus a nossa credibilidade, porque Ele cuida da nossa vida. Nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Mas Deus conhece o futuro e coisas para a humanidade toda, Deus nos revelou na Bíblia. Deus revelou para Isaías que Jerusalém seria destruída. Deus revelou para Isaías que o templo seria destruído. Deus revelou para Isaías que o povo estaria cativo. Deus revelou para Isaías que 150 a 200 anos depois surgiria um imperador na Pérsia cujo nome seria Ciro. Deus mostrou a Isaías que este Ciro seria o responsável pelo regresso do povo judeu para a sua própria terra. Bendito seja Deus que conhece o futuro. E o mesmo Deus de Isaías, que revelou esta maravilha para o seu povo, também revela para cada um de nós o que há de ser do futuro da humanidade. Nós estamos vivendo os dias chamados escatológicos, os dias próximos da volta do Senhor.
Cristo nos mostrou que nestes tempos muitos apostatariam da fé, isto é, se desviariam da palavra, se desviariam da verdade. E o que nós temos visto hoje são igrejas cheias aqui no Brasil e provavelmente em vários países, igrejas lotadas de gente, mas tais igrejas e tais pregadores, ao invés de pregarem a santa palavra do Senhor, mudaram o teor dos seus discursos e hoje eles pregam a respeito de antropocentrismo, pregar o homem como centro de todas as coisas. Houve um até que disse que você é a razão de Deus existir. É nada mais distante da realidade. Nós precisamos voltar às origens. E Deus revelou na sua palavra que nestes tempos a apostasia estaria dentro das igrejas. Deus revelou na sua palavra que pais se levantariam contra filhos e filhos se levantariam contra pais. Deus nos revelou que Israel voltaria a existir e em 1948, através de Oswaldo Aranha e de uma assembleia da ONU, o Estado de Israel foi reconstituído, cumprindo a profecia bíblica. E neste momento, o grande rio Eufrates está secando. Procure informações no Google a respeito desta seca que não tem precedentes na história deste rio, e este rio está se tornando seco para cumprir a profecia de que os grandes impérios do norte viriam ali para cercar Israel, cercar Jerusalém na grande batalha. Deus nos revela o futuro. E revela o futuro de cada um de nós na pessoa de Jesus. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que fazem de Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador, irão para a glória eterna, irão para o céu. Mas aqueles que renegam o Senhor Jesus, que não creem nele, ou que creem nele e em outros deuses, estes irão para o castigo eterno. A Bíblia não mente, ela que foi capaz de revelar 150 a 200 anos antes que Ciro, o rei da Pérsia, reorganizaria Israel e mandaria começar a reconstruir o templo, é o Deus que prometeu que Cristo voltaria nas nuvens dos céus para levar aqueles que são seus. Prezado telespectador, você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto para aceitar o que a Bíblia fala sobre o seu futuro e o futuro da humanidade? Não espere que o ser humano vá evoluir. Muito pelo contrário, o mundo jaz no maligno e o Deus deste século já está julgado. Espere em Deus, confie em Deus, creia em Jesus e prepare-se para a volta gloriosa do Cordeiro de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de anunciar a tua santa palavra. E peço a ti, ó Deus querido, para que aqueles que fizeram estudos e que colocaram em dúvidas que Isaías tivesse profetizado de verdade o rei Ciro e também a sua libertação, libertando o povo de Israel do cativeiro, trazendo-o de volta, que estes que aprenderam erradamente voltem os seus olhares para a verdadeira escritura sagrada e não creiam mais em balelas teológicas. Meu Deus, também abençoa o povo que me ouve para que confie em Jesus Cristo, porque o Senhor que revelou Ciro como o libertador de Israel, revelou Cristo como nosso único e suficiente Salvador e também afirmou que o Senhor há de voltar para nos resgatar e nos levar para o céu. Toca no coração de cada um dos telespectadores. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, é que eu oro e agradeço. Amém. Meu amigo, muito obrigado. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o canal Ministério Essência Cristã. Eu agradeço por você se inscrever, ativar o sininho e também tecer comentários. Considere ser um mantenedor missionário, porque através de você, este canal terá condições de prosseguir na propagação da palavra e assim sempre teremos oportunidade de novas mensagens do Senhor.
Muito obrigado, preste atenção nas sugestões em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!